E aí, para iniciar o nosso bate-papo do encontro de hoje, né, para fazer essa fala introdutória da CONAI, né, que agradeço muito o convite aí da Franciele, da gestão municipal aqui, por me convidar a estar aqui. Já é a segunda vez que eu venho nesse auditório, né, mas da outra vez que eu vim, era para falar sobre a campanha da fraternidade. Nós tivemos aqui um grupo grande de professores também. Eu queria dividir com vocês uma história muito recente. Eu adoro contar a história das coisas que acontecem lá na escola que eu trabalho, nas escolas que eu já trabalhei. Mas a história que eu quero trazer para vocês hoje aqui, ela é bastante emocional, né, bastante emotiva, e faz a gente dar um passo para aquilo que é a proposta da CONAI, dessa conferência, né, municipal, e a gente discutir um pouquinho isso na sequência do que vocês vão fazer na parte da tarde. Lá em Jacarezinho, no Instituto, né, nós trabalhamos com o ensino médio, e agora, na semana passada, foi a semana que foi liberado, ou melhor, foi tornado facultativo o uso da máscara. Então, a gente iniciou um ano, depois de um período de 2 anos afastado, né, os alunos todos ficaram 2 anos, desde o comecinho, março de 2019, eles ficaram afastados das atividades presenciais, e a gente ficou com aulas remotas, né? A gente sabe que os municípios voltaram um pouco antes, mas nós nos delongamos um pouquinho. E nesse retorno, veja, nós tivemos entrada de alunos em 2020, 2021, eu fiquei sem conhecer presencialmente grande parte deles, e agora em 2022 eles voltam todos mascarados, né? E aí eu iniciei minhas aulas com eles, e eu tenho um hábito, né, para aqueles que, sei lá, devem ter filhos aí que foram meus alunos, sabem que eu sempre dou uma tarefa de casa para eles, às vezes no final de semana, quando tenho aula de quinta e sexta, que eu digo assim para eles: olha, vocês têm uma tarefa, um exercício para ser feito, que é o seguinte: vocês vão embora e vocês vão sorrir para alguém que vocês não conhecem. E eu digo para eles: vocês não precisam me contar depois se fizeram ou não, mas eu queria que vocês testassem isso. Outra tarefa de casa que eles sempre têm comigo, e eles sabem disso, é assim: olha, vocês vão em casa, né, agradecer o pai, a mãe, a avó, o vô, o responsável, aquele que cuida de você, né, de uma maneira bastante fraterna, vão dar um abraço, né, vão dar um beijo e agradecer por alguma coisa que fizeram. Então, eu sempre deixo uma tarefa de casa para além da escrita, da literatura e de outras coisas, para que eles se coloquem no papel de cidadãos, né, de humanos, de seres humanos, e lembrem, né, que existe vida para além desse instrumento. Então, essa a minha proposta. E aí, desde o começo desse ano, fevereiro, a gente iniciou a aula, eu tenho dado dicas para eles, para que eles façam essas tarefinhas humanas. E eles gostam, eles acham graça muitas vezes, porque eu peço para guardar o material, que a gente já vai sair, eu falo: gente, calma lá que tem uma tarefinha. Eles já sabem que vem uma tarefa simples e humana como essa. Recentemente, vamos colocar 20 dias atrás, eles todos de máscara ainda, e eu fechei a porta, assim, como se estivesse fazendo algo errado, e disse, e realmente estava, né, mas eu fechei a porta e disse: gente, seguinte, vou pedir um favor para vocês, baixem as máscaras. E aí todo mundo deu uma baixadinha na máscara, assim, e eu fiz um olhar de espanto para eles e disse: nossa, como vocês são bonitos, né? E eu valorizei a beleza deles e continuei essa conversa dizendo: olha, a beleza de vocês está muito além disso que está escondido atrás da máscara, né? E fiz um discurso de 2 minutos dizendo que eles podem ser muito mais bonitos se eles exercerem o papel de cidadãos, de pessoas do bem, de promotores de paz, né? Quando eles estiverem nos seus espaços sociais e também nos seus espaços virtuais. E eu terminei o meu discurso naquela manhã, né? Era mais ou menos 12h15, 12h30, dizendo assim: olha, eu quero que vocês lembrem que essa beleza que vocês têm aí no rosto e no coração de vocês, ela é capaz de transformar o mundo. Coloquem em prática, façam acontecer, transformem os espaços virtuais, transformem os espaços reais de convivência de vocês, a partir dessa beleza que está aí no rosto de vocês, na alegria, no coração de vocês também. Beleza, acabei a aula, todo mundo saiu, né? De repente veio um garotinho, e eu preciso dizer a idade, ele deve ter aí seus 15, 16 anos, né? Nós temos 4 anos de ensino médio lá, eles vão embora com 18 mais ou menos. E aí esse menino veio ao meu encontro e disse assim para mim: professor, eu preciso te dizer uma coisa bem importante. Já é a segunda vez que você pede, né, para que a gente tenha uma ação
em casa, com a família. E hoje, pela segunda, né, você diz sobre a nossa beleza, da possibilidade que nós temos de fazer transformações nos lugares por onde a gente passar, a partir daquilo que a gente tem como beleza física e beleza emocional. E aí ele, com lágrimas nos olhos, ele disse assim para mim: eu queria tanto que meu pai fizesse isso comigo. E aí eu olhei para ele e disse: mas me conta sobre isso, o seu pai não faz? Ele falou: não, muito pelo contrário. O discurso, né, ele não usou essa palavra, mas a fala do meu pai em relação a mim é só negativa. Eu não sou capaz, né, eu não sou pronto para fazer as coisas, eu não tenho beleza para ele, senão para cumprir aquilo que ele pede para eu fazer, e sempre levo pancada. Ele usou esse verbo, inclusive, né, levar pancada. E aí isso me fez pensar, já é a quarta turma de professores que eu tenho conversado sobre isso, e eu trago essa história para dizer o seguinte: esse aluno, filho, né, adolescente, essa criança que cada um de nós temos hoje na nossa sala de aula, eles trazem exatamente essas dores para nós, num lugar que até então, muito recentemente, não era um espaço para isso. Era um espaço em que cada um de nós aqui ensinava a ler, escrever, a fazer cálculo, a tudo aquilo que nós um dia aprendemos na universidade, como professores do que somos, né? Na pedagogia, na história, na geografia, na matemática, no português. E hoje nós temos o dever, né? O dever, e aí eu explico para vocês de onde vem esse dever, né? De poder pegar no colo, no sentido bastante figurado da palavra, né? Para acolher essas crianças que chegam para nós com suas dores emocionais. Hoje, em uma das falas aqui, não vou lembrar quem, mas uma das falas iniciais dizia: nós estamos vivendo um período diferente, e é diferente para cada um de nós também, não só para os nossos alunos. Cada um de nós, e eu estou falando de um período pós-pandemia, que nós já vamos usar esse termo, né? Ainda não usamos, mas já vamos usar, o pós-pandemia, mas nós já estamos no movimento de ensino, de aprendizagem, de escola, de fazer educação, que tem exigido de nós esse acolhimento. O padre Silvio, quando apresenta a imagem da campanha da fraternidade, e aí a gente vai linkar a campanha da fraternidade com mais outros dois documentos que, independente de religião, aqui dentro desse espaço, né, vocês precisam saber disso. A campanha da fraternidade, que é um movimento ecumênico, né, ela trata da educação integral, da educação que preza, né, que olha para as aprendizagens, para aquilo que a gente chama nas ciências da educação de cognição, mas também olha para aquilo que nós entendemos a partir da psicologia como os aspectos psicológicos das crianças. E aí a campanha da fraternidade vai linkar esse documento com um documento chamado Pacto Educativo Global, um documento assinado pelo Papa Francisco, né, que diz: vamos ser uma escola acolhedora, que está sim atenta ao português, à matemática, às disciplinas, à organização dos conteúdos. Tudo isso é importante, afinal nós estamos dentro de um espaço chamado escola, mas nós estamos lidando com gente, e mais do que isso, estamos lidando com pessoas que estão precisando do nosso olhar atento, sensível e acolhedor. E aí a gente pensa: poxa, o Sérgio então veio aqui para falar da campanha da fraternidade? Não, eu vim aqui dizer para vocês que nós temos um documento chamado BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que chegou para nós em 2017, 2018. E esse documento, de quase 500 páginas, vai trazer 42 páginas para nós, pedindo, orientando que nós somos um espaço para se fazer educação integral. E a educação integral da qual nós estamos falando, que vem aí pela Base Nacional, e que não é da base, não é do Papa Francisco, não é da campanha da fraternidade do ano de 22, mas é de um movimento lá de trás da Escola Nova, que a gente aí vai trazer todos os nomes, né, da educação brasileira, como o Anísio Teixeira, Ricardo de Azevedo, o próprio Paulo Freire, Cecília Meirelles, que é da literatura. Todo esse grupo lá atrás um dia pensou: olha, a escola não é um lugar somente para ler e escrever, não é só para ensinar a fazer tudo aquilo que o caderno recebe, não, é para fazer, para a constituição de uma sociedade humana, de uma sociedade justa, democrática,
de pessoas que sabem lidar com as diferenças, que sabem circular por aí nos espaços públicos, sem depredar placa de trânsito, sem ficar pichando muro, sem quebrar vidraça, sem sair por aí com motos barulhentas, né, com escapamento deteriorado, prejudicando a vida de outra pessoa. Isso é papel da escola. E às vezes, muitas vezes a gente pensa, não, isso não é nosso papel. E aí eu gosto sempre de colocar aqui em ponto de interrogação, se nós não cumprirmos com esse papel, e também ficarmos jogando a responsabilidade apenas no pai e na mãe, na família, eu gosto sempre de trazer, alguns de vocês já me ouviram falar sobre isso, inclusive, né, quando eu estive aqui. Quando eu estudava em Londrina, lá nos anos de 2010, eu ligava o rádio naquela Pai Querer FM, que eu acho que alguns de vocês já devem ter ouvido alguma vez, e tinha uma mensagem de um locutor da rádio, que terminava o seu programa dizendo o seguinte: pai e mãe, abrace o seu filho hoje, antes que um traficante o abrace. Olha que frase forte. E aí eu trago essa frase para a gente pensar hoje aqui. Se nós não fizermos a nossa tarefa de casa como professores, ajudando essas crianças a se entenderem, a se amarem e também amarem o próximo, a terem respeito com as diferenças, a saberem lidar com as situações sociais onde eles precisam circular nos espaços virtuais, nos espaços sociais, e a família, por qualquer que seja o motivo, também não fizer isso, alguém vai fazer. E aí a minha preocupação enquanto educador, enquanto professor, que também trabalha com formação de professores, é pensar, quem será que vai cumprir com esse papel de fazer esse aconchego, essa acolhida, abraçar essa criança e esse adolescente que não teve a escola e que não teve o pai e a mãe, por qualquer que seja o motivo, para poder ajudar. E aí, junto disso, né, eu quero trazer à tona aqui novamente, né, o tema, né, da CONAI, que está aí circulando por vários municípios, e aproveito a situação, né, e falo para a Franciele, mas não só para ela, para toda a equipe que está envolvida com isso. Esse trabalho que vocês estão fazendo hoje aqui, ele é valioso. Eu sei que às vezes a gente deixou algumas coisas, nossa própria sala de aula, né, aqueles que têm meio período, às vezes passam o dia inteiro, a gente escuta leituras que são feitas aqui na frente, né, como agora há pouco, a gente cansa um pouquinho, mas ela é necessária, porque nós trazemos hoje momentos importantes de interlocução entre os pares, né, e eu só vim hoje aqui nesse momento para fazer um disparar de conteúdos, né, depois é com vocês isso, para a gente pensar, tem coisas na nossa escola, na nossa realidade de Cambará, que talvez a gente tenha que, nesse momento, parar para pensar. A gente entra o ano de 2022 naquela roda, né, naquela rotina que a gente vem trazendo lá dos outros anos, e a gente esquece que nós estamos iniciando um ano diferente, que é diferente de 2020, de 21, de 19, e que vai ser diferente também de 2023. E essas discussões que brotam hoje aqui, para que a gente tenha formalizado um documento, né, que vai seguir adiante nos encontros nacionais, nos encontros estaduais, eles saem do grupo de Cambará, não é do grupo de Jacarezinho, não é do grupo de Andirá, é de Cambará, é a nossa realidade que é hoje discutida aqui. E eu ficava pensando hoje na fala inicial, principalmente quando o vice-prefeito falava, né, até a própria secretária de Educação, nós temos a responsabilidade de, nesses momentos, né, trazer à tona as nossas discussões, porque nos momentos em que a gente levanta a mão, né, para reivindicar coisas, e que nós temos o direito disso, né, eu soube aí da aprovação, inclusive, da questão do reajuste salarial, né, do bom êxito de alguns municípios, reposição, né, da reposição, que alguns municípios estão numa luta danada, né, outros com mais facilidade para tudo isso. Veja, aqui também é um espaço para a gente colocar a nossa voz e dizer, olha, a nossa escola precisa disso. A nossa escola precisa de mais formação, precisa de mais tecnologia, que é o segundo dos eixos, né? Precisa
olhar também para a questão estrutural, né? O mobiliário, a equipe multidisciplinar. Quantas coisas saem desses encontros e que só acontecem porque nós apresentamos a nossa fala, a nossa voz. E aí o tema da CONAI é inclusão, equidade e qualidade, compromisso com o futuro. E eu sempre questiono a ideia da palavra futuro, né? Quando nós éramos crianças, muitas vezes, nós usávamos a expressão futuro para pensar em algo que ia acontecer lá na frente. Parecia tão longe o futuro, né? Hoje o futuro já é daqui a pouco. Hoje é segunda-feira, vocês vão ver o que vai demorar para ser segunda-feira de novo. Segunda-feira que vem já é um futuro. E essa discussão que a gente vai trabalhar hoje aqui nesse momento, né, pensando em inclusão, equidade e qualidade, como é que eu, professor de educação física, gestor da escola, coordenador pedagógico, professor de letras, história, de projeto de leitura, tudo. Até eu acho que o pessoal, não só professores, mas temos também profissionais de educação presentes aqui, né, que trabalham na cozinha, não sei se eu estou enganado. Temos, né? O futuro da educação está na mão de cada um de nós, que fazemos parte, os motoristas, né, os motoristas do ônibus, da van, que levam os alunos, trazem os alunos, o futuro da educação está na mão deles também. Somos todos um grupo que discutimos e trazemos as nossas opiniões sobre isso. Eu quero trazer para vocês aqui uma imagem, vocês devem conhecer essa imagem, né? Essa imagem diz muita coisa daquilo que a gente discute a respeito de tecnologia para esse espaço de escola, né, que nós estamos hoje problematizando aqui. Para aqueles que talvez não consigam enxergar, que estão muito lá no fundo, né, eu mostro para vocês. Nós temos esse menino de xadrez, ele está com uma mochila nas costas e ele está com um chinelo na mão, fazendo uma selfie. Não é um celular, é uma sandália, um chinelo, né? E atrás nós temos 4 crianças se posicionando para a foto. Veja, eles estão ali vendo uma cena, nós estamos vendo uma cena que é reflexo da cena que eles veem com muita facilidade. Um adulto, né, um jovem, um pai e a mãe, com um telefone celular na mão fazendo a fotografia, aquilo que chama de selfie. E eles, numa brincadeira de criança, claro, projetam esse chinelo na mão. Eu acho até que ele está descalço, não dá para ver o pé dele, né? Mas ele pode ter tirado isso dos pés e feito esse movimento para simular uma selfie. Essa imagem que circulou por aí em vários grupos de WhatsApp, está lá na internet, quando vocês quiserem encontrar, é só digitar lá, mais ou menos a descrição da foto, vocês vão encontrar isso. Ela representa para nós uma coisa muito importante que vem ao encontro do segundo dos eixos que vocês vão discutir na parte da tarde, que é a ideia da tecnologia. Agora, entendam comigo, né, e vamos ver se vocês concordam comigo sobre isso. Pensar tecnologia na sala de aula, ela é muito mais, e está além do que a gente ir lá na Secretaria de Educação, ou na Prefeitura, ou na Câmara de Vereadores, e solicitar uma compra de um equipamento como esse que nós temos aqui. De um telão de última geração, de um projetor, né, que a gente consiga fazer um cinema, Isso é importante? É óbvio que é importante e a gente tem que fazer sim essas solicitações, né? Quando tem os recursos, a gente pode comprar isso. Mas eu estou falando dessa imagem que mostra para nós crianças envolvidas em espaços sociais virtuais que tem mostrado para elas um mundo que não é o delas. Um espaço chamado Instagram, Facebook, YouTube e qualquer outro que venha aparecer nos próximos 5, 10 dias, ou anos, ou meses, né? Que tem mostrado para as crianças imagens mentirosas de uma realidade. Que estão dizendo para todas elas, e que dizem para todos nós, professores e adultos que estamos aqui, que do lado de lá da tela, todo mundo é melhor, é mais bem sucedido, é mais bonito, é mais vitorioso do que nós que estamos do lado de cada tela. Essa fala, ela é bastante repetitiva, né? Talvez vocês me escutem falar em outros momentos também, vocês vão falar, o Sérgio está falando isso de novo. Sim, porque nós enquanto educadores, nós temos esquecido disso.
E a gente tem buscado a organização de uma sala cheia de computadores para trabalhar a informática, a digitação, o uso da internet, o uso do Word, aplicativos, a robótica, que é tudo importante. Eu não estou desmerecendo nenhum deles, pelo contrário, é tudo importante. Mas nós não podemos deixar de considerar que trabalhar tecnologia em sala de aula é trabalhar o emocional dessas crianças, que estão sim olhando para a tela e vendo muita beleza do lado de lá, construída a partir de filtros, a partir de realidades mentirosas, como por exemplo, e aqui eu trago uma situação que ela é muito peculiar, ela é muito pontual para a situação do ensino médio e do ensino fundamental 2, mas que, como nós falamos de futuro agora há pouco, as crianças lá da educação infantil de vocês já estão nesse nível de ensino e vão encontrar com isso. Ontem, só ontem, né, nós tivemos aí na nossa região mais ou menos 4 shows grandes, famosos, com um grande número de pessoas. E aí eu abri o Instagram hoje de manhã, antes de vir para cá, né, eu estava lá em Joaquim Távora, que é a minha outra cidade, vindo para cá, e eu vi uma quantidade grande dos meus alunos que estavam nessas festas. Teve uma imagem, inclusive, né, eu estava comentando isso com o Matheus agora há pouco, de um show, né, de um famosinho aí nacional, que estava por aí na região, e que para mim não faz sentido nenhum, né, as músicas que ele sobe no palco, as danças que ele faz, mas tudo bem, é minha opinião, né, as pessoas podem gostar dele. E aí tinha, inclusive vou até falar, a minha sobrinha, né, ela fez uma selfie mostrando ela e no fundo o cantor, e ela escreve assim, com ênfase, né, que show! E eu confesso que eu vi esse vídeo 3 vezes para tentar entender o show que ela encontrou ali, né, mas tudo bem. Ela tem lá, acho que 20 anos de idade, mais ou menos, 21, eu tenho o dobro da idade dela, então é o gosto dela, eu preciso respeitar, ela talvez não goste do sertanejo que eu gosto, né? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, muitos desses meus alunos estavam nos shows, talvez a maioria não estivesse. Por que eles não estavam? Porque não tinham dinheiro para ir, porque eles tinham um não da família, do pai e da mãe que disseram, você não vai, porque eu não quero que você ande com aquele grupinho de amigos que eu não confio, eu estou sem dinheiro para entregar para você, você não está trabalhando, ou eu quero que você me ajude no final de semana, que eu tenho um monte de coisa para fazer, e você vai ficar aqui e você não vai. E aí hoje de manhã, esses jovens, esses adolescentes abrem aqui o Instagram, olham para a tela e veem os seus amigos lá, num show bacana, que eu descobri agora há pouco até que custa R$200 o camarote, né, individual, né, Matheus? Matheus me explicou isso. E aí, muitos não tiveram condições de ir ao show. E claro que queriam. Só que a tela do seu celular, hoje pela manhã, vai dizer isso para cada um deles. Você não foi no show porque você é pobre. Você não tem dinheiro para ir. Você está vendo a imagem bonita dos seus colegas lá no show de ontem? Ótimo. Você não é bonito igual eles. Eles estão bonitos, com roupa nova. As meninas todas maquiadas, os meninos com roupa nova, com celular novo na mão, tirando foto, fazendo vídeo. Mas você é menor do que eles. Você precisou ficar em casa, enquanto todos os seus colegas estavam lá. E aí eu quero que vocês se coloquem no lugar, fazendo o papel da alteridade, nos colocando no lugar deles, para pensar, vocês sabem muito bem o que isso causa numa mente ainda em formação, porque isso mexe inclusive conosco. Quantas vezes nós olhamos para a tela do nosso celular e nos incomodamos de muitas pessoas estarem em algum lugar que nós queríamos estar, mas nós não podíamos, né? E aí eu quero que vocês avaliem, né, no papel da criança, do estudante, do adolescente, do jovem, a força que isso pode trazer na mente dela. E aí eu trago para vocês aqui uma realidade que eu sei que vocês conhecem, eu em Jacarezinho conheço muito bem, em Joaquim Távora eu conheço muito bem de perto. Quantos jovens tiraram a própria vida nesses últimos anos? Isso é um dado da Organização Mundial da Saúde, né?
por uma briga banal que tiveram dentro de casa com o pai e com a mãe. A mãe pede para lavar a louça, para limpar o chão, para ajudar com as tarefas de casa, e a criança, no momento de surto psicológico, né, um problema, acaba tirando a própria vida. Nós tivemos casos muito próximos de nós em Jacarezinho, com adolescentes, nossos alunos, que fizeram isso. E cada vez que isso vem à tona, cada vez que isso surge, me vem na cabeça, onde é que está a educação emocional desses jovens e dessas crianças? E às vezes eu volto à crítica que eu faço, não é a vocês, a nós, eu estou nesse grupo, né? Nós, no afã de trabalhar os conteúdos que nós temos lá no nosso planejamento, na nossa organização curricular, nós esquecemos de algo tão importante que vai fazer a diferença na vida deles. Tem um autor que eu gosto bastante, que é o Nilbo Nogueira. Ele é um autor que trabalha com projetos, né, com a pedagogia de projetos, e ele vai dizer o seguinte: independente daquilo que nós estamos trabalhando, sejam as disciplinas de base curricular, sejam os projetos de ensino, seja a educação tecnológica por essa vertente da educação emocional, nós nunca podemos esquecer que nós estamos cuidando da felicidade das nossas crianças. E olha como isso é sério. Se cada vez que eu pegar o meu planejamento curricular e eu olhar lá para a lista de conteúdos que eu tenho que trabalhar com eles, para o projeto educativo que eu vou fazer com as minhas crianças naquela semana, e eu pensar que aquele projeto, ele tem como intencionalidade final a felicidade, vocês vão perceber que tudo vai mudar, até a forma como você vai lidar com a organização do trabalho que você vai fazer. E o Nilbo foi muito feliz quando colocou isso no livro dele, Projetos de Ensino, que ele vai dizer isso para nós. E aí eu volto à ideia para pensar, será que nós estamos atentos a isso? Ou será que nós ainda estamos numa educação do século XIX, organizada em filas indianas, carteira uma atrás da outra, lista de conteúdos, e aí a gente usa uma expressão que ela é de ferir o nosso coração quando a gente ouve muitas vezes, que é o seguinte: olha, a criança chega nesse final de semana trazendo aqui para nós uma situação que precisa ser problematizada pelo professor, precisa ser comentada, né? Ela traz uma situação urgente aqui para nós, de algo que aconteceu dentro de casa, na sua comunidade, no seu espaço virtual ou presencial, e às vezes a gente, peço perdão pelo uso da palavra, mas a gente cala a boca dessa criança, porque nós usamos a seguinte expressão muitas vezes: nós estamos atrasados com os conteúdos. Ou às vezes em sala dos professores a gente fala: gente, eu preciso correr, porque semana que vem fecha o bimestre, ou semana que vem eu tenho que aplicar a prova. E aí eu volto ao início da minha fala para dizer: nós estamos fazendo o que aqui dentro da escola? Cumprindo conteúdos, lista de conteúdos? Correndo atrás de burocracia, vou colocar mais isso. E aí eu sei que no coração de vocês, né, vocês podem estar concordando ou discordando de mim. Eu sei que eu tenho gestores, eu tenho professores aqui, e aí num outro momento, até falei isso com a Fran, talvez eu venha aqui trazer algumas outras provocações para a gente pensar, e aí o que fazer? Mas hoje eu quero trazer para vocês a ideia de se pensar, os nossos estudantes, seja lá da creche, seja do ensino fundamental 2, médio e ensino superior, eles estão precisando do papel de educadores que olhem, escutem e saibam trazer a palavra certa, o projeto certo, a aula certa, a organização curricular correta para fazer com que eles aprendam e sejam felizes ao mesmo tempo, que é a junção de cognição e afetividade, o que na base vai ser chamado de educação integral. Em continuidade a isso, eu quero dizer para vocês de algo que para mim tem sido muito importante, né? Que é extraído de um livro chamado Sociedade do Cansaço. Nesse livro, publicado em 2017 por um autor chamado Byung-Chul Han, ele é um chinês, ele vai dizer o seguinte: nós estamos vivendo um período de excesso de positividade. Olha que coisa interessante, tudo é possível, tudo é possível. A gente quer comprar um carro 0 km, a gente compra hoje. Se a gente quiser, a gente compra, cada um de nós aqui. E isso é fácil,
A gente vai na concessionária, a gente faz um financiamento, a gente vai pagar 10 vezes o valor do carro, mas a gente vai sair dirigindo um carro 0 km, porque as coisas de hoje são fáceis. Para a criança, para o adolescente que se vê de posse do celular na mão, isso é muito fácil. Vocês querem ver exemplos? Se vocês hoje, eu sei que cada um de vocês aqui já fez isso é muito comum. Se você abrir o seu computador em algum momento, né, para pesquisar lá a compra de um celular novo, de uma bolsa nova, de um relógio, de um perfume, você vai ser recheado pelas próximas postagens de ofertas desse produto que você gostaria. E aí você compara preço, você vê coisas fáceis. O Instagram vai dizer para você várias vezes assim, olha, você quer ganhar massa muscular? Vem aqui que eu te ensino. Você vai ficar forte em 15 dias. Quer perder barriga, ganhar tanquinho? Vem aqui, 7 dias você tem aquilo que você deseja. E aí nós confiamos numa proposta tecnológica, numa proposta que vem trazer para nós facilidades, para que a gente possa fazer tudo que nos é oferecido pelas redes sociais da internet, sobretudo por elas, né, de uma maneira rápida e ágil. E a gente esquece muitas vezes que grande parte dos professores que estão aqui, da minha geração, daqueles que são mais velhos que eu, né, os mais novos nem tanto, já pertencem a uma outra geração. Mas nós fomos acostumados a lidar com o não. Os nossos pais diziam isso para nós, a escola dizia isso para nós. Você não pode. Você não pode. Você pode chegar lá se você lutar bastante, se você trabalhar bastante, se você construir. Não, hoje as coisas são o contrário. É positividade. Olha, se você encontrar um não na sua vida, faz birra. Tira a sua vida. É esse o caminho que muitas vezes a tecnologia tem nos oferecido. E nós precisamos trazer isso aqui em sala de aula. Nós precisamos problematizar isso com as nossas crianças, para que elas entendam que o não ainda existe. Isso em casa com os filhos, aqui na escola. A proibição, ela é positiva. O chinês do livro, né, ele vai dizer para nós que é até contraditório pensar, mas ele vai dizer o seguinte: nós temos muita positividade que ela pode ser encarada por nós como negação. Você pode tudo, você pode tudo. Quando você encontra uma dificuldade, como por exemplo, eu quero comprar uma camiseta nova para ir na festa de amanhã, eu quero R$200 para ir no show do final de semana, eu não tenho, e aí? Eu vou parar para pensar que, tá certo, meus pais, eles estão com dificuldade financeira, eles estão trabalhando bastante, quem sabe numa outra oportunidade, se nós lutarmos muito para conseguir esse dinheiro, a roupa nova, eu consigo ir, mas hoje eu não consigo. Eu vou chorar no meu quarto, vou ficar triste, é comum, afinal, isso é natural do ser humano, né? Sentir, isso é importante, sentir. Mas eu não tenho o direito de sair por aí, quebrando tudo, falando palavrão, xingando, afrontando, nada disso. Olha, gente, muitas das indisciplinas que nós temos em sala de aula, muitas, tá? Para não dizer quase todas, é quase um pedido de socorro para nós, professores. Quando nós recebemos um palavrão do nosso aluno, daquele mais pesado, quando ele nos manda para aquele lugar que nós nunca gostaríamos de ser convidados a ir, muitas vezes eles estão dizendo para nós: olha, professor, professora, eu não estou bem, eu preciso jogar em alguém, eu preciso descontar em alguém, e você é a primeira pessoa que eu estou encontrando, porque lá na minha casa eu estou tendo problema com o meu pai, com minha mãe, ou eu estou vendo problema entre eles, e isso não está legal na minha vida. Então, me desculpa, mas eu quero falar um palavrão para você, eu quero te mandar para aquele lugar, e nós muitas vezes tiramos essa criança da sala de aula, suspendemos a criança da escola, chamamos pai e mãe, damos aquele sabão, sem olharmos para o que as crianças estão precisando. E voltamos à iniciativa dessa fala, a educação integral que se preocupa com a cognição, mas também com a afetividade, com as dores emocionais. O Moreno, que é um autor do psicodrama, que trabalha muito com o teatro,
Ele vai dizer o seguinte: todos nós que estamos nessa plateia, inclusive eu que estou aqui falando com vocês nesse momento, nós fomos acostumados a colocar, quando criança, um band-aid na nossa ferida do corpo. Ralamos o dedão na brincadeira, ralamos o joelho lá, andando de bicicleta, caímos no jogo de futebol. Abre o band-aid, tira aquela talinha e coloca em cima do machucado, às vezes até com uma pomadinha embaixo. E ele vai dizer: nenhum de nós, salvo algumas exceções, né? Eu não faço parte desse grupo de exceção, mas nenhum de nós, quando criança, aprendemos a colocar band-aid nas feridas emocionais. Você é menino, você não pode chorar. Lembra disso? E às vezes falamos isso, né? Para de chorar, porque chorar é feio. Eu tenho um filho de 10 meses. Ontem eu estava com ele e ele chorou, ele estava com sono. E a avó disse num determinado momento, né? Não, não chora, chorar é feio. Chorar não é feio. Chorar significa que eu sinto, eu estou com dor, eu estou feliz, estou chorando de emoção, eu estou animado, estou empolgado, estou emocionado porque vi uma cena bonita, vi um grupo musical, eu me emociono, eu choro. Isso é bonito. E se eu tiver com raiva, eu vou chorar também, porque eu posso e devo chorar. E aí o Moreno vai dizer: a escola, em muitas situações, amordaça essa criança e diz: não, não chora, não, não fala, não, não se posiciona, né? Porque quem fala aqui é o professor. Eu estou aqui numa posição de autoridade e vocês todos aí precisam me escutar. Ninguém fala nada. Pois não, professora? Claro. Eu até aproveito. Como é o nome da professora? Claro. Maravilha. Eu vou fazer uma costura. Segura um pouquinho. É só porque senão eu vou perder o fio, né? Eu vou pegar uma fala aqui da Rosângela e levar lá para o final, né? A Rosângela, ela valoriza, Rosângela mesmo, né? A Rosângela valoriza, né, a gestão, vamos dizer assim, né, a equipe de apoio, né, dizendo que tem esse grupo. Lá no fundo, nós temos uma fala que solicita, né, que faz quase uma reivindicação, né, para que nós tenhamos aquilo que eu falei no início da conversa, que é a necessidade de termos aí uma equipe multidisciplinar. Ela é muito importante, sim, né? Termos aí psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo, enfim, né? O que eu gostaria de falar sobre isso? Bom, em primeiro lugar, né, em hipótese alguma,
em hipótese alguma, eu quero deixar isso bem frisado aqui, nós, professores, nós educadores, faremos o papel de um psicólogo. Não é esse o caminho. Às vezes nós usamos essa expressão, mas agora eu tenho que fazer o papel do psicólogo, agora eu tenho que fazer o papel do pai e da mãe. Isso a gente fala muito, né? Mas o pai e a mãe não dão educação, então eu tenho que dar. Nós somos profissionais da educação. O nosso papel é outro. O Sérgio está trazendo hoje aqui uma informação bastante rica, importante e atualizada da Base Nacional Comum Curricular, chamado Educação Integral. E esse documento não é para a equipe multidisciplinar, esse documento é para os educadores. Quando nós nos apropriamos desse documento, repito, quando nós nos apropriamos do documento que é a Base Nacional, que é um documento de educadores, a gente vai entender perfeitamente o nosso papel de professores de qualquer que seja a disciplina no tratamento com o emocional. Precisamos sim dos profissionais da área específica? Com certeza. E eu acho, e até se me permitem, né, essa minha fala aqui, ela já é nessa direção. Ela já é para problematizar isso. E aí, eu volto a dizer, né, a CONAI é para isso. É para que vocês, no período da tarde, vocês possam exatamente dizer isso. Por isso da reunião de vocês, olha, o Sérgio falou das tecnologias, o Sérgio falou do socioemocional, o Sérgio falou dos eixos que foram colocados na CONAI nacional. Então, o grupo que eu faço parte acha que é interessante, naquilo que o terceiro eixo chama de Sistema Nacional de Educação, que é essa junção das escolas públicas, particulares, nós queremos uma equipe multidisciplinar. Só para vocês terem noção, o eixo 3, que trata disso, tá? Aqueles que vão trabalhar com o eixo 3 à tarde, vão lembrar de mim depois. O eixo 3, ele fala exatamente isso, que se o município não tiver recurso financeiro para garantir a reivindicação dos professores, os entes federados, Estado e nação, vão colaborar para que isso aconteça. Então, que bacana a gente estar discutindo isso aqui, e volto a dizer, eu estou falando no papel de professor, de educador, com educadores, sobre um documento BNCC, que é um documento de educadores. Agora, se o grupo achar interessante, não, precisamos de uma equipe multidisciplinar, ótimo, é essa a contribuição que nós vamos ter, na parte da tarde, que é o momento específico para isso. Voltando a isso, talvez responda o questionamento lá do fundo. E aqui agora com a Rosângela, né? A Rosângela disse tudo. E aí eu quero só fazer uma retificação. Não é uma retificação, é uma ratificação, né? Em hipótese alguma também eu disse, né, que é errado fazer essa intervenção externa. Chamar pai, chamar gestão, chamar o professor do lado, chamar a polícia. De jeito nenhum. E o convite que eu fiz, e eu acho que talvez grande parte de vocês tenha entendido isso, se não todos, né, é que nós não podemos fechar os olhos para essas situações como sendo algo que sai daqui, eu continuo dando aula de oração subordinada e a direção vai cuidar de você. Não. Para aqueles que já me ouviram falar, eu peço desculpa, mas eu vou repetir o exemplo, né, que para mim ele é muito significativo. Se eu tivesse uma lousa aqui, eu desenharia para vocês. Toda escola de ensino médio tem, nas paredes da escola, nas carteiras, nas cadeiras e, sobretudo, no banheiro, um desenho de um pênis. Vocês já viram isso? Toda escola tem isso. Eles pegam o giz, eles pegam a caneta, eles pegam o lápis, o giz de cera e eles desenham. A gente já viu isso em todas as escolas. Num primeiro momento, a gente olha para esse desenho, que é uma obra de arte nas paredes do banheiro, em especial dos meninos, né? Do lado desse desenho, inclusive um baita de um palavrão. A gente olha para esse desenho e a gente faz o quê? Eu vou descobrir quem foi que fez isso daqui. Porque isso daqui é destruição de patrimônio público. Se eu achar o dono da arte, eu vou chamar o pai e a mãe. Tá certo, isso é depredação de prédio público sim. Tem que chamar pai e mãe sim, caso esse desenho seja feito por um menor de idade.
Se for maior de idade, ele vai ter que arcar com as consequências. Claro, punição é a negação que eu falei agora há pouco, que é positiva. Ele tem que aprender a lidar com isso. Que é o que a Rosângela colocou ali. Tem que chamar? Lógico que tem que chamar. Foi isso mesmo que talvez eu tenha deixado de falar na minha introdução aqui. Mas o que eu quero dizer é, que tal a gente olhar para isso e entender que isso é um pedido de socorro? Entender que isso é um pedido para a escola de um menino que muitas vezes está tentando entender seu corpo, a sua mudança, o seu biológico, e ele vai olhar para isso e dizer para a escola, escola, eu vou desenhar na cadeira do professor para todo mundo dar risada a hora que o professor sentar, mas o que eu quero, na verdade, é que vocês falem comigo sobre isso. E isso serve de exemplo para tantas outras coisas. Eu vou voltar, o palavrão que eu recebo, eu preciso entender o que está acontecendo, e não fechar os olhos, e apenas chamar o pai, a mãe e a gestão. Isso é conteúdo. Existe um autor chamado Fernando Hernandes, que trabalha com pedagogia de projetos e que faz um estudo lindo sobre currículo, e ele diz uma coisa que eu quero que fique gravada na cabeça de vocês. O Hernandes vai dizer o seguinte: currículo é sinônimo de imprevisibilidade. É o palavrão que eu recebo aqui hoje, é o empurrão que o coleguinha levou do outro colega e que ele se machucou e trouxe tumulto no horário do intervalo, e que eu vou tomar as providências cabíveis. Lógico, não vou fazer de conta que isso não está acontecendo. Mas eu preciso olhar para isso e ter comigo a seguinte ideia: por que isso está acontecendo? Caso contrário, a gente vai continuar tendo escola com muro trancado, com portão trancado com cadeado, com cerca de arame farpado em cima dos muros, porque as crianças querem sair, elas não querem estar aqui dentro. E a proposta do que hoje eu trago aqui, nesse movimento chamado CONAI, essa conferência, valorizando a gestão, valorizando o nosso papel de professores, valorizando tudo que a gente faz aqui em Cambará, é a gente pensar, eu tenho que fazer com que as crianças sejam felizes aqui dentro e queiram estar aqui. E aí a minha proposta de ensino, ela seja no mínimo criativa. Criativa de que forma, professor? E aí eu trago para vocês uma fala do Francis Bacon, que ele vai dizer o seguinte: criatividade é sinônimo de eu fazer tudo aquilo que um dia já fizeram, mas eu faço agora de um jeito diferente. Olha que coisa interessante. Eu passei 20 anos da minha profissão ensinando leitura de um jeito. Mas agora, no ano de 2022, eu tenho um grupo de alunos que não lê, não aprende. Eu vou continuar ensinando literatura e leitura para os meus alunos, só que eu vou mudar a estratégia, vou mudar a metodologia. O meu convite é para que a gente tenha um olhar atento para esses estudantes, não com um olhar de exclusão, porque nós estamos falando, como apareceu ali, eu volto à tela inclusive para lembrar vocês, equidade e qualidade, inclusão. Agora olha, quando eu falo na palavra inclusão, qual é a primeira coisa que vem à nossa cabeça? É a escola que acolhe crianças com necessidades especiais. O pessoal que trabalha com a educação especial, me desculpa se eu usar algum termo diferente dos atualizados, porque eu sei que sempre são ressignificados, né? Às vezes tem um outro nome aí. Então, vamos trabalhar com inclusão na minha escola? Vamos. Então, a gente recebe as crianças com necessidades especiais. A gente pensa na cadeira de roda, a gente pensa na criança que não fala, a criança com atraso cognitivo. Não é só isso. Isso é também. Quantos de nós aqui, quando crianças, chegávamos atrasados da escola da educação básica, porque nós morávamos na zona rural? Eu sou um. Eu tinha vergonha, inclusive, na escola, porque as crianças tiravam sarro de mim e de todos os coleguinhas, porque nós éramos do sítio. Isso era motivo de bullying. Hoje tem um nome para isso, na época não. Isso é uma inclusão. Isso é necessidade especial. Quantos de nós, e agora eu vou pegar pesado, quantos de nós, professores, temos necessidades especiais? E não precisamos de cadeira de roda, não precisamos de muleta, nós falamos, nós ouvimos, mas nós temos emocionais abalados. Esses dias uma professora veio conversar comigo numa conferência como essa, estava longe daqui, ela falando comigo sobre isso, sobre um assunto, e ela veio se apresentar para mim e ela começou a chorar. E ela veio me fazer uma pergunta muito simples, e ela chorava.
E eu comecei a ficar nervoso, eu dizia, por que ela está chorando tanto, né? Aí via que as colegas brincavam com ela e diziam, ela, se não for ela, ela não chora, né? E ela comentou, ela falou, Sérgio, cada vez que eu vou conversar com alguém e falar da minha sala de aula, da minha escola, dos meus alunos, eu choro. Ela falou, porque eu tenho uma história de escola na minha vida, enquanto criança, que é muito triste. Ela não me contou a história. Então, quando a gente fala de inclusão, equidade, qualidade, nós precisamos ressignificar quem somos. Nós precisamos ressignificar a nossa avaliação, a forma como nós avaliamos, a forma como nós somos parte da equipe de professores. Porque às vezes a gente coloca muito o dedo na ferida, né? Dizendo, eles tinham que fazer, eles tinham que fazer, eles tinham que fazer, mas eu não faço a minha parte. Isso acontece comigo, com cada um de vocês. E a fala introdutória da CONAI de hoje, dessa conferência, da 4ª conferência acontecendo aqui em Cambará é, e aí? Vamos pensar em como as escolas de Cambará podem ser inclusivas, trabalhar com equidade, com qualidade, e nós aqui darmos rumos à educação. Olhar com sensibilidade, olhar para aquilo que as crianças estão precisando. Eu só vou dar voz aqui para a nossa colega e já passo para você. Pois não. Eu acho que a gente podia usar o microfone, tudo bem? Para mim, por favor. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Professor, me chamo Alcina. E complementar a fala da professora, e a Aldívia e a Rosângela. Vou chamar de você, que você é jovem. Nesse retorno nosso, né, pós-pandêmico, a nossa saúde já estava abalada, né, enquanto professores. E continuamos nosso trabalho, né, os 2 anos, mas no retorno, eu vou falar por mim, você acabou de falar sobre uma professora que chegava chorando, né? E eu me segurei nesse retorno. Acredito que muitas de nós nos seguramos, porque a cabeça, o nosso emocional tem que estar, assim, muito bem, porque quando nós começamos a receber nossas crianças, foi uma felicidade, né, ver a escola, aquele retorno, as salas, né, cheias, o pátio, o grito da criança, que até a gente sentiu falta. Aí hoje a gente já, nossa, quanto gás que essa criança tem. Mas o que eu deparei nas salas de aula? Eu vou falar por mim. Nós precisamos mesmo, assim, de ter a equipe pedagógica da escola, a equipe da secretaria, todos unidos, porque muitas crianças, elas vieram com o emocional abalado, com síndrome do pânico, que tinha aluno que me segurava pela cintura com medo, ele queria ir embora, ele não queria estar ali. Então, eu tive que fazer buscas, né? O que está acontecendo, conversar com as professoras que deram aula para essa criança, e com o apoio da escola, com o apoio dos pais, porque os pais, eles não abrem para nós o que pode estar acontecendo dentro da casa, e a criança também não. Aí pedimos permissão, né, de encaminhar essa criança para a psicóloga, para a fono. Após a conversa com a psicóloga, acredito que deve ter sido muito boa, porque a criança, ela parece que ela tirou aquele peso que ela estava dentro dela, que ela não conseguia ficar dentro da escola. Ela segurava lá na barra da saia da Karen, né, Karen? Que é a pedagoga da escola. E, sabe, e eu tinha vezes que eu não estava querendo nem sair de casa, porque eu falei, como que eu vou dar aula para essa criança, sendo que eu não consigo segurar ela ali? Aí teve que ter toda a paciência, carinho, mas não foi somente ela, teve mais crianças, né, que a gente foi contornando a situação. E eu vi que, se nós, professores, não tiver uma estrutura, saúde,
pessoas para nos apoiar, porque eu já fiz um estudo de professores mesmo, ou do Estado e município, sobre a saúde do professor. O professor ele está adoecido. Está adoecido. Então, é isso que eu vejo na fala das professoras. Nós estamos pedindo socorro também, porque nós queremos apoio dos gestores, porque não está sendo fácil esse retorno para nós. O nosso equilíbrio emocional, a gente precisa muito da fé, né? De Deus na nossa vida, controle, porque é complicado. Aí, como ela melhorou, eu perguntei para ela, você falou tudo que você queria? Você tirou tudo de ruim que estava dentro de você? Ela falou assim, sim, professora, eu estou mais leve. Ela falou dessa forma. Se você for na minha sala, é que a gente não filma, eu não sou muito de filmar criança, tirar foto, mas se você a visse em fevereiro, março, ela era uma criança. Agora, acho que vamos pôr final de março para agora, é uma outra criança, porque ela teve ajuda, ela teve apoio, ela teve afetividade, tudo que você falou, né? Deixa um pouco o conteúdo e socorre aquela criança, porque lá na frente eu sentia que poderia acontecer alguma coisa, né? Não somente eu, porque a gente não faz nada sozinhos, né? Então, esse retorno para nós está sendo complicado. E nas leituras que nós fazíamos, né, quando a gente fez o estudo da saúde, não é somente na nossa área. Tem outras áreas também, como os bancários, médicos, também são pessoas que têm aquele enfrentamento, né? E teria que ter comissões dentro das escolas, né, de professores, funcionários, junto com gestores, para trabalhar a saúde mental do professor. Aí seria um momento também da gente fazer essa colocação, né, num dos eixos, né, que eu acho que todos os eixos encaixaria, tá bom? Obrigado, professora. Eu vou passar o microfone para a colega aqui, mas eu não posso deixar para depois. Quem que tinha segurado? Posso só completar a fala dela? Professora, é muito bem-vinda a sua fala, muito bem-vinda. Só para vocês saberem, tá? O primeiro dos eixos da tarde, são 3, né? O primeiro da avaliação, ele trata da avaliação nesse sentido amplo, tá? Não é a avaliação da provinha escrita, do Mark X, né? É a forma como nós avaliamos os processos dentro do município. Então, eles vão colocar a responsabilidade em toda a equipe gestora, mas em cada um dos professores, né? Depois eles vão vincular isso ao CNE, que é fugiu a palavra? O S. Enfim, terceiro eixo, eu já lembro. Eles vão vincular ao Sistema Nacional de Educação. Eles vinculam a avaliação com o Sistema Nacional de Educação para dizer que somos nós que avaliamos o processo. Inclusive, né, vou tomar a liberdade para dizer isso, né? Essa reivindicação, você representa aqui, professora, não só o pessoal de Cambará, mas eu diria que o Brasil inteiro. Todos os lugares que eu caminho por aí para conversar com os professores, eles vão falar, a gente precisa sim pensar no emocional das crianças, claro, mas e no nosso, né? É um pedido de socorro mesmo. Nossa, eu estou dizendo isso pela minha escola. Lá no instituto onde eu trabalho, chegou uma hora que eu chamei 2 colegas de trabalho e eu disse, o que está acontecendo aqui que a gente não está se suportando? É sério, é sério. Entre colegas, nós não estávamos mais... Agora as coisas estão começando a baixar poeira. Estamos começando a se amar novamente, né? Mas chegou uma hora que era assim, era impaciência mesmo, impaciência. Se você der a tua opinião sobre alguma coisa que eu não concordo, eu não vou dialogar não, eu vou te bloquear, eu vou te excluir, eu vou te deletar. Entendeu a tecnologia onde está presente, né? Eu jogo você fora da minha vida. Isso é um problema psicológico, isso é um problema emocional, né? E aí, gente, vou transferir isso agora para o todo, tá? Nunca deixem de cobrar isso da gestão. Porque nos momentos de semana pedagógica, nos momentos de formação, nos momentos de planejamento que tem organizados no calendário de vocês, vocês precisam
desse aconchego. Vocês precisam de pessoas que falem com vocês sobre isso, né? Hoje eu estou jogando uma poeira para vocês aqui, para que ela vire depois um vendaval, na verdade, né? Para vocês pensarem em estratégias, e eu depois quero convidar, vou falar isso com a secretária de Educação, vocês terão oportunidade, alguns de vocês, principalmente os gestores, eu vou ministrar um curso lá em Jacarezinho, para que depois os gestores tragam para os professores, tá? Vocês serão convidados a participar na semana que vem. Serão convidados na semana que vem, tá? A data nós não temos ainda. Para fazer parte de um grupo que trabalha exatamente com isso. Como trabalhar a gestão emocional com as crianças em sala de aula. Como entender o que é educação integral, de fato, educação emocional com as crianças. Mas nós não podemos esquecer que nós também, né? Como é que lidam com a minha emoção? A professora que veio falar comigo, ela chorava, né? Alguns de vocês não querem conversar comigo. Alguns de vocês já não gostaram de mim. Tá tudo bem. Isso é ser humano, isso é sentir, né? E nós precisamos saber lidar com isso. Tem uma fala de uma psicóloga amiga minha que ela diz assim: nós podemos sentir tudo, raiva, medo, angústia, desespero, alegria, motivação, tudo. Mas a gente precisa também saber lidar com isso. Porque uma coisa é eu ter raiva, a outra coisa é ter raiva e pegar essa cadeira agora e jogar para pegar em alguém de vocês. A minha prática em relação ao meu sentimento, né, ela precisa ser trabalhada nesse sentido. E antes ainda de passar para a professora, eu quero explicar 3 coisas importantes para vocês, que talvez vocês saibam, mas é importante frisar. Veja, qual é a diferença entre afetividade, emoção e sentimento? Parece que as 3 coisas é a mesma, né? Mas a gente sempre gosta de dizer isso quando a ideia é pensar na prática em sala de aula com as crianças. A afetividade é tudo aquilo que afeta. Quando eu venho aqui para falar com vocês, encontro esse grupão de professores, né, todos me olhando, bastante gente, eu sou afetado por isso. E aí eu vou ter uma reação emocional. E a emoção, de acordo com o Antônio Damasio, que é um médico que trabalha com isso, com a ideia das emoções, o cérebro humano, ele vai dizer o seguinte: a emoção é tudo aquilo que o meu corpo responde. Então, se eu chegar aqui na frente de vocês agora e começar a tremer, vocês vão ver isso na minha mão. Eu estou emocionado, porque a quantidade de pessoas me afetou e eu me emocionei. Se vocês perceberem a minha camisa ficar molhada porque eu estou suando, e não é por causa do calor, mas porque eu estou tenso. Eu acabei de usar uma palavra, tenso. Isso é sentimento. O suor é a emoção. O número de pessoas é o que me afetou. Pensem nisso na sala de aula. Quando você organiza a tua sala de aula de uma maneira divertida, que não que a carteira uma atrás da outra não seja divertida, em momentos que a gente tem que usar. Mas hoje os alunos chegam aqui e encontram uma grande roda. Eles olham para isso e falam: opa, tem aula diferente acontecendo hoje aqui. Você acabou de afetar eles. Tem uma bexiga pendurada no teto, tem uma música de fundo, para eles ouvirem na entrada, eles vão ganhar uma bala, afeta. E eles se emocionam. Se emocionam de que forma? Eles entram sorrindo, o sorriso é emoção, é biológico. Eles entram às vezes cabisbaixo, porque a professora hoje também está triste, então, poxa, a professora está falando baixo, eu falo baixo também, isso é emoção. E aí eles precisam, assim como cada um de nós aqui, saber qual é o sentimento que está presente ali. Sérgio, por que você está quieto hoje? Porque eu estou triste. Sérgio, por que você está tão falante? Ah, não sei, eu estou empolgado. Então entendam que essas 3 palavras, essa tríade, tudo aquilo que nos afeta, nos emociona e nos evoca os sentimentos. E nós precisamos o tempo todo saber disso. A professora chegou a conversar comigo chorando, saía lágrimas do rosto dela. Ela estava emocionada, era a biologia dela dizendo: olha, eu preciso escorrer lágrimas do rosto. E se eu perguntasse para ela: professora, por que você está chorando tanto? Ela me responderia talvez: porque eu estou triste, porque eu estou saudosa, porque eu estou... E aí ela ia trazer a palavra para nós. O grande problema, gente,
é que nós não sabemos lidar com os nossos sentimentos. Ou seja, como é que eu lido com aquilo que está acontecendo comigo? Nós adultos e também as crianças. O microfone está na mão de uma professora e eu quero combinar uma coisa com vocês por causa do tempo, tá? Senão a gente vai se perder um pouquinho. Nós vamos ter mais ela para falar, tá? E aí talvez eu continue a sua fala e eu dou continuidade à minha exposição. Aí na sequência eu deixo uns minutinhos finais para a gente conversar, pode ser? Porque senão eu vou ficar sem apresentar uma parte do conteúdo para vocês. Pois não. Professora, eu vou falar bem rapidinho. Meu nome é Gisele. Eu estou há pouco tempo também aqui na educação, né, na cidade de Cambará. E quando eu olhei para o tema, a minha inclusão, equidade e qualidade, e vendo as falas dos meus colegas, tanto do lado professor quanto aluno, eu comecei então a meditar nessas palavras, né, essa inclusão. Eu penso sim, na educação é especial, mas especialmente também incluir esse professor, Ótimo. incluir esse aluno e essa equidade, não é, de dar condições adequadas tanto para que esse professor consiga trabalhar e efetivar, né, essa educação, porque quando eu digo educador, é muito mais que professor. Eu vou lembrar da BNCC, que vai trabalhar com a educação integral. E essa qualidade, a qualidade do ensino de forma integral, para que esse aluno tenha um aprendizado de qualidade. Perfeito, perfeito. Então, era isso que veio à minha cabeça, para que a gente possa ter, então, né, esse compromisso e conseguir concluir esse compromisso com o futuro da educação, porque não são só apenas os nossos alunos, nós, professores, também fazemos parte desse futuro da educação. Sem sombra de dúvida. E eu espero que essa fala, né, que encerra esse bloco de perguntas, como a gente combinou, ela apareça tarde. Porque esse é um pedido de vocês para aquilo que a gente chama de formação de professores. Formação continuada. Isso precisa aparecer sempre. Vocês precisam estar bem para fazer os alunos estarem bem. Quando eu disse de felicidade agora há pouco, que nós promovemos felicidade na nossa sala de aula, é pensar nisso. Nós precisamos estar felizes para fazer outras pessoas felizes. Então, não é apenas o sujeito criança, mas nós também temos a necessidade de formação. Nós temos um currículo escolar, né? Um currículo da formação de professores. O currículo de vocês não é o mesmo da cidade de Jacarezinho, porque a necessidade de vocês é outra. Eu vou falar em nome de Jacarezinho, embora eu não tenha feito a conferência lá, mas pode ser que lá em Jacarezinho eu vá lá conversar com eles e eles vão falar assim, não, a gente não precisa disso aqui. A gente não precisa dessa formação, aqui está todo mundo bem, uhul, né? Que alegria trabalhar aqui. Mas vocês não são eles, vocês são uma outra equipe. E aí vocês precisam trazer isso à tona também na parte da tarde, quando vocês apresentarem as propostas. Sempre lembrando, gente, sempre lembrando, tá? E isso brota aqui do meu coração mesmo, porque é essa a ideia, a forma como eu trabalho com tudo, né? Lembrem sempre, com o diálogo nós construímos muito, né? Em muitas situações, inclusive dentro do espaço da escola, né? A gente acaba não sabendo lidar muitas vezes com o diálogo, e nós temos dificuldade com isso sim, precisamos reconhecer isso, né? E nós acabamos atropelando as coisas e partimos até para uma batalha que não traz resultados, né? Então é sempre importante o diálogo. E aí, só para caminhar, né, para a gente finalizar essa etapa inicial aqui, eu coloco uma imagem que mostra, e até um fragmento de uma música, que mostra o seguinte: nós queremos mudança na formação dos professores? Queremos. Queremos mudança na formação dos nossos alunos? Sim, queremos. A tecnologia que temos aqui na escola, no departamento de educação, na minha sala de aula, ela é insuficiente? Sim, precisamos de mais. É por isso que a CONAI existe. É por isso que vocês estão aqui com a voz para poder colocar a mãozinha de vocês e a voz de vocês para acontecer. Mas sempre lembrando que é a partir daquilo que nós fazemos em sala de aula que nós vamos fazer a transformação. Do diálogo com a gestão mais próxima e a não tão próxima assim, que daí sobe as hierarquias. Essa imagem representa algo muito legal que eu gosto de ver, que é a metodologia, né? Não está bom? Vamos mudar a metodologia, vamos transformar, vamos criar, vamos construir algo diferente. E aí, vamos pensar nesses pontos, né, para sinalizar um pouco daquilo que eu penso a respeito de tudo isso.
Primeiro, ressignificação da escola. A escola continua sendo escola, nós continuamos sendo educadores, os pais, a equipe multidisciplinar, mas nós precisamos olhar para a escola com um olhar atento, para ver o que é que está acontecendo e o que é que nós podemos fazer para contribuir para a melhoria da educação. Fazendo isso que vocês fizeram agora, colocando a voz de vocês para acontecer. Educação integral e formação de pessoas. Nunca esquecer disso. Eu não estou aqui como educador para fazer as crianças marcarem X na alternativa correta, tirar 10 na prova e passar do 4º para o 5º ano apenas. Isso é importante. Mas eu estou aqui para colocar elas na sociedade. Eu estou aqui para colocar elas num lugar de destaque na construção de uma cidade de Cambará, de um estado do Paraná, de um país, e elas vão fazer a diferença disso. Nunca pensando no futuro, naquele futuro longe, quando elas estiverem no ensino médio, no ensino superior. É para amanhã. É para quando elas cruzarem o portão da escola e estiverem por aí circulando nos espaços reais e virtuais que elas circulam. A gestão de processos e pessoas. Todos os gestores que estão aqui, né, e que amanhã estarão de novo na sala de aula, e aqueles que hoje estão em sala de aula, que amanhã estarão na gestão, todos nós teremos a oportunidade disso um dia, se é que não tivemos, né? Já tivemos algum dia. Sempre lembrar que nós estamos gestando pessoas, pessoas com suas dificuldades, com suas dores, com seus emocionais abalados, como foram colocados daqui a pouco na voz de alguns professores que representam alguns grupos que estão presentes aqui. A criatividade para a superação do caos. Eu estou lendo um livro maravilhoso agora que fala muito sobre isso, sobre superação do caos. É um livro de um norte-americano chamado Peterson, não vou lembrar o segundo nome dele. Se chama 12 Regras para a Superação do Caos. Livro fantástico. E numa das passagens do livro ele vai dizer, nós superamos o caos saindo do lugar onde nós estamos. Ele dá um exemplo no livro dizendo, olha, muitas vezes a gente está aqui afundando o barquinho e estamos vendo aonde a água está entrando no barco e estamos falando, quem que pode vir aqui e colocar uma rolha nesse buraquinho? Quem que pode vir aqui? Vamos chamar o hidráulico, vamos chamar o prefeito, vamos chamar a gestão, vamos chamar o vizinho. E você vai lá e coloca o dedinho naquele buraco e você resolve o problema. Eu estou trazendo aqui um exemplo do que o autor traz no livro. Então, se nós estamos encontrando problemas e precisamos superar aquilo que ele chama de caos, qual é a minha parcela? Qual é o meu papel? Qual é a minha voz? Qual é a minha forma de participação nesse caos? Que muitas vezes, em alguns momentos, é a de falar, fazendo críticas. As críticas são sempre positivas, inclusive aquelas que, às vezes, criticam o trabalho do outro, que critica a gestão, ela é importante, isso é muito importante. Mas para quem estamos fazendo a crítica? É para a pessoa certa? Estamos com o microfone ligado no lugar certo, com a pessoa certa? Isso é importante a gente pensar sempre. E o resgate dos valores. E aí eu quero falar para vocês o seguinte, algo importante também de um livro chamado A Afetividade na Escola. Nesse livro ele vai dizer o seguinte, valores para cada um de nós é diferente. A minha escola trabalha com valores, mas quais são os valores? Eu posso pensar que na minha escola eu trabalho com os valores cristãos, mas às vezes a minha criança está trazendo para dentro da sala de aula um valor que não é o valor cristão. E aí? Valor no sentido de aquilo que eu valorizo. O que é que a nossa criança valoriza? O que é que os nossos pais, as nossas famílias valorizam? O que é que eu valorizo enquanto educador? E a gente colocar tudo isso em cima da mesa e discutir como é que nós vamos trabalhar com esses valores aqui na escola onde nós trabalhamos. Uma educação que trabalha com valores, ela trabalha com individualidade, ela trabalha com o coletivo, ela trabalha com a escuta ativa. Eu quero trazer um exemplo de algo que a professora colocou para nós agora há pouco, né? E que para mim é motivo de crítica mesmo, mas muitas vezes nós damos ouvidos para as crianças na educação infantil, quando nós fazemos aquela roda da conversa, a famosa roda da conversa. Sentamos com a criança na grama ou no chão da sala de aula e perguntamos, o que foi que você fez no final de semana? E elas contam para nós, brincaram, fizeram festinha de aniversário, ganharam um animal de estimação.
E aí a criança aprende a escrever. Primeiro, segundo ano do ensino fundamental. E aí a gente vai podando, né? Vai tesourando esse momento importante da fala da criança. Quando chega no ensino fundamental 2, nem pensar, porque vai entrar outro professor com mais 50 minutos, com mais 50 minutos, com mais 50 minutos. Chega na fase final, vamos para o ensino médio. Olha, eu estou preparando vocês para o vestibular, não tem como vocês falarem agora. E a gente critica os nossos alunos em sala de professores, dizendo que as crianças do ensino médio, crianças, né, não sabem conversar. Não sabem mesmo. A gente tirou a oportunidade delas, né, de um momento muito importante que é uma roda de conversa com crianças, né, que já tem barbinha no rosto. E aí, termino com essa imagem bonita, né, de crianças abraçadas, para dizer para vocês que a minha contribuição hoje aqui com vocês era, de fato, provocar algo em vocês, que na parte da tarde vocês darão continuidade, para falarem de 3 eixos. O primeiro deles, trabalhando as questões de avaliação. Qual é o nosso papel na avaliação do Sistema Nacional de Educação, que é o 3º eixo? O que eu tenho feito? Qual é a minha contribuição? Qual é a minha prática pedagógica que pode contribuir para esse trabalho acontecer com sucesso? Segundo eixo, quais são os trabalhos com as tecnologias? Que eu quero que vocês lembrem de mim na parte da tarde para pensar, vai além de um hardware, de um aparelho bonito, importante, necessário, mas que está para além disso. Mas para a gente pensar também na forma de comportamento das nossas crianças, da educação infantil ao médio, daquilo que eles estão fazendo nesses espaços virtuais. E para finalizar, o SNE, né, o Sistema Nacional de Educação, convida a gente a pensar, e aí, como é que Cambará pode pensar o futuro do compromisso da educação com qualidade, com equidade, com inclusão, a partir das necessidades que nós temos aqui dentro desse espaço chamado escolas, no plural, né, de Cambará. E aí vocês terão a oportunidade de colocar o dedinho de vocês ali, né, e contribuir para o final desse documento. Gente, uma imagem bonita com uma frase bonita de uma música que vocês conhecem, né, que diz o seguinte: eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. Um poema escrito pelo Vitor Hugo e cantado aí por outros cantores, né, recentemente por um cantor sertanejo, que vai dizer para nós isso: não desistam, nunca abandonem aquilo que um dia lá atrás, ou nem tão lá atrás assim, vocês sonharam que é o papel, a função de ser professores e fazer a diferença na vida das crianças que passam pela sala de aula de vocês. A gente tem os nossos desesperos, as nossas dores, os nossos momentos difíceis, mas nós precisamos sempre lembrar de que o futuro da educação de Cambará, do Paraná e do Brasil está aqui, na nossa mão, na nossa sala de aula.